Fala pessoal, aqui é o Augusto e nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar cortinas dentro do Blender, tá? Esse tutorial não vai ser útil só para cortinas, ele vai ser útil para muito mais coisa relacionada a tecido, tá? Então a gente vai estar falando ali primeiramente da forma básica, depois de como que você utiliza o Cloth Simulator para poder criar esse tipo de efeito. Nós falaremos um pouco sobre PIN, sobre como deixar a parte superior da cortina um pouco mais grossa, né? Porque é o que acontece nas cortinas no mundo real. Vamos falar um pouco sobre Shape Keys, que é onde a gente vai mexer ali com a forma da nossa cortina. E finalmente eu vou mostrar para você uma dica de como que você pode ajustar a sua cortina utilizando os colisores do Blender, tá? Então, esse é o escopo da nossa aula e sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Ok pessoal, aqui nós temos uma cena padrão aqui do Blender, né? Onde eu vou adicionar aqui um plane e esse plane ele vai ser o meu piso, tá? Eu vou escalar ele aqui em um tamanho qualquer, só para ele poder ter uma dimensão mesmo. E vou adicionar aqui com Shift A um plane qualquer, né? Vou rotacionar ele, né? Mover ele aqui para cima um pouquinho. E eu não estou falando os atalhos porque essa aula já é um pouquinho mais avançada, né? Então qualquer coisa é só ficar de olho nos atalhos que aparecem aqui na parte inferior da minha tela, ok? Mas então, movi o meu plano até aqui e agora eu quero transformar esse meu plano em um tecido, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no modo de edição e eu tenho que subdividir a minha malha algumas vezes. Eu vou dividir ela aqui umas 5, 6 vezes no máximo, tá? Dessa forma ela vai ter aqui bastante subdivisões e essas subdivisões é que serão responsáveis por dar ao Blender geometria o bastante para ele calcular tecidos, tá? Então você precisa começar sempre subdividindo a sua malha para poder fazer um tecido. Feito isso, nós já temos uma malha, então a gente já consegue fazer basicamente qualquer coisa com ela. Por exemplo, eu vou rotacionar aqui ela de qualquer maneira, né? Vou deixar ela aqui de qualquer maneira. Então se eu vier aqui na aba Physics e clicar aqui em Cloth, automaticamente esse meu plano aqui ele já vai ter se tornado um tecido. Entretanto, para eu ver ele se tornando um tecido, eu preciso dar play na minha animação. Mas quando eu fizer isso, ele vai atravessar e vai cair para o infinito. Por quê? Porque eu preciso setar para que esse meu plane aqui seja um colisor. Então eu venho aqui na aba Physics e seto ele para colisão. Beleza, agora o nosso plane ele é um objeto colisor. E aqui o nosso segundo plane é o nosso cloth. Tá? Dessa forma, ele é o nosso tecido. Quando eu der play, ele vai colidir com o nosso piso e vai formar um tecido para mim, como você pode ver. Tá vendo? Então é bem simples para você fazer aqui um tecido aqui no Blender, né? Basta você fazer isso. Entretanto, não é isso que eu quero, né? No caso, eu vou vir aqui nas minhas opções e eu vou deixar ele aqui por padrão em Cotton, que é algodão. E agora eu vou até usar aqui uma coisa diferente, né? Que eu vou vir aqui na rotação dele, selecionar tudo e apertar 0. Assim ele vai resetar a rotação do meu objeto. Vou rotacionar ele novamente no eixo X em 90 graus. E agora eu vou fazer uma das coisas mais importantes, que é dar a forma básica do nosso tecido. É mais fácil a gente fazer a forma básica do nosso tecido literalmente modelando as ondinhas dele, né? Para a gente poder ter a sensação de cortina que foi mostrada aí para vocês. Para poder dar essa sensação, da forma como você viu aí na tela, eu vou vir aqui nos Modifiers e vou adicionar aqui um Wave Modifier. Podemos ignorar esse Cloth Modifier aqui, mas eu vou clicar nessa setinha para poder mandar o meu Wave Modifier para cima. Como você pode ver, o meu Wave Modifier ele cria uma onda, né, sobre o meu tecido. Se nós mexemos nesse tal de Narrow-As aqui embaixo, você vai ver que a nossa onda ela vai mudar de amplitude, né? E aqui se nós mexemos no Speed, ela vai ir mais longe no caso, né? Então no caso o que a gente vai fazer aqui é reduzir o tamanho da nossa onda para ela ficar com as ripples bem miudinhas, como você pode ver ela vai criando essas ondinhas. Eu vou deixar essa onda aqui com 10 centímetros, né? E aqui eu vou aumentar um pouquinho a altura dela, só que o que a gente quer não é essa forma de disco, né? Essa forma de disco aqui não é o que nos interessa. O que nos interessa é a forma reta. Então eu vou simplesmente vir aqui no canto e tirar o eixo Y. Dessa forma, ela vai ficar dessa maneira aqui. Como você pode observar, ela já tem a forma básica de uma cortina, né? Se você quiser, você pode até trabalhar uma cortina bem simples dessa maneira aqui. A gente já tem aqui a nossa cortina, eu posso clicar em Apply. Por quê? Porque agora eu vou ter a minha geometria com essas propriedades, tá vendo? E este era o meu objetivo. Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou entrar aqui no modo de edição e dentro do modo de edição eu vou olhar pela lateral, tá? Vou apertar aqui a tecla Z e vou entrar aqui em Wireframe Mode. Vou selecionar aqui o modo de seleção de Face, né? Vou desselecionar tudo. Vou apertar a tecla C, né, para fazer a minha ferramenta de pintura de seleção. E vou selecionar aqui de forma bem aleatória aqui, né, essas faces aqui. Como vocês podem ver, eu selecionei algumas faces. Essas faces, por sorte, né, elas não selecionaram nada mais do que eu queria, mas elas vão ser as faces as quais eu vou utilizar para poder manter o meu tecido no lugar. Ok, com o nosso tecido aqui já refeito, né, com a geometria dele certinha, eu vou só sair do modo de edição aqui, clicar aqui e criar um novo Cloth Simulator para ele, né? E agora com esse novo Cloth Simulator, se eu der play, você vai ver que a minha cortina ela vai desabar, né? Então o que a gente precisa agora é fazer com que a nossa cortina não desabe, mas sim com que ela fique presa. E para isso nós vamos utilizar
os pins. Foi por essa razão que eu selecionei essas faces aqui. Eu vou vir aqui na minha aba de contexto, que é essa penúltima aba aqui embaixo, e aqui em cima eu tenho um Vertex Group. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais e vou clicar um novo Vertex Group, o qual eu vou chamar de pin. Esse pin ele vai ser utilizado da seguinte maneira. Primeiramente, depois que eu criá-lo, eu tenho que ter aqui os vértices selecionados, né? No caso são esses vértices aqui que eu selecionei. E eu tenho que clicar bem aqui em Assign, tá? Porque senão você não vai estar selecionando nada, beleza? Então você tem que clicar em Assign. Beleza, clicado em Assign, você vai voltar aqui no modo de objeto, vai voltar aqui para sua Cloth Simulator. E aqui na sua Cloth Simulator, você pode até reduzir esse cache aqui e vir aqui em Shape. Aqui em Shape você vai ter esse Pin Group. Você clica e seleciona o grupo que você chamou de Pin, lá nas suas opções, né? E beleza, aqui já está tudo certinho. Agora, tudo que você precisará fazer é dar play de novo na sua animação, que como você pode ver, agora a nossa cortina vai estar presa exatamente nos pontos que nós setamos para ser o pin. Ou seja, os pins são como se fossem os pinos, entre aspas, das partes onde a cortina vai ficar presa, né? Vou colocar aqui o Smooth Shading, né, só para você dar uma olhada, que agora realmente as perninhas dele vão começando a fazer sentido e tudo mais, né? Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que a parte superior do nosso objeto, né, vamos voltar aqui na nossa aba de contexto, que a parte superior do nosso objeto de cortina geralmente é mais grosso. Isso porque geralmente tem uma dobra de tecido ali, onde você tem um buraquinho onde passa aquele varão da cortina, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, se eu der um Alt A aqui, você vai ver que quando eu clicar em Select eu consigo selecionar os meus pins novamente, né? Então tá bem tranquilo isso aqui. Olhando pela vista frontal, eu vou selecionar aqui a parte superior da minha cortina, né? No caso, alguns vértices aqui da parte superior. Eu vou clicar aqui para criar um novo grupo e vou chamar esse grupo aqui de Top Underline Stiffer, que é para dizer que isso é um pouco mais grosso, né? Vou clicar aqui em Assign, lembre-se, você tem que sempre clicar em Assign depois de criar um grupinho desse tipo, ok? E agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou voltar aqui no meu Cloth Simulator, aqui embaixo, né? E aqui em Property Weights, eu vou vir aqui em Structural Group e vou colocar esse Top Stiffer aqui. Dessa forma, a minha parte superior vai ficar um pouquinho mais grossa. Eu vou aumentar só a tensão, né, de 15, eu vou colocar para 20, que ele vai ser levemente mais tenso, tá? E dessa forma, você vai observar que ele vai ficar com a parte superior mais presa, beleza? Isso vai ser mais fácil de você reparar. Vamos até montar aqui bastante a nossa tensão. Isso vai ser mais fácil de você reparar mais para frente quando a gente fechar a nossa cortina, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Bom, é o seguinte, eu vou voltar aqui novamente nessa minha aba aqui de Vertex Group, né, que é a nossa aba de contexto, tá? E aqui eu vou criar uma coisa chamada Shape Keys. As Shape Keys são nada mais do que uma forma de você armazenar a forma do seu objeto sem precisar ficar dando Ctrl Z. Então eu criei aqui uma forma básica, que ela vai salvar essa forma básica aqui do meu objeto. Então essa forma do meu objeto aqui já está salva. Eu vou clicar uma segunda, que ela vai ser a minha Key 1, né, a minha chave 1, e ela vai ser a minha segunda forma. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a minha pin, né, no caso, esse meu Vertex Group de pin, selecionar ele, apertar aqui a tecla O, né, para poder dar o Proportional Editing, no caso, e reduzir aqui a minha cortina, né, por exemplo, reduzir ela aqui no eixo X e mover ela aqui para o lado, dessa forma aqui, você vai ver que eu deformei completamente a minha cortina. Mas quando eu sair do modo de edição, ele vai estar padrãozão, ele vai estar certinho. Por quê? Porque eu estou utilizando a minha Basis Key aqui, tá vendo? Eu tenho aqui a minha base e a minha Shape Key. E, obviamente, eu vou ter aqui embaixo um slider que ele vai me permitir, né, ter a transição entre essa Shape Key e não. Então, é agora que vem o pulo do gato. O que nós vamos fazer é criar um Keyframe para esse valor aqui. Então, aqui no Frame 1 da nossa animação, a gente vai vir aqui e criar um Keyframe, que basta clicar nesse pontinho aqui, pronto. Ficou amarelo, está criado. Agora, você vem aqui na metade, por exemplo, no Frame 50, move esse valor para o máximo e clica aqui novamente. Agora, você tem 2 Keyframes, um em cada posição. Beleza. O resultado vai ser que, quando eu der play na minha animação, as minhas Shape Keys vão animar junto com o meu tecido, criando as interações do meu tecido, tá vendo? Só que agora que a gente percebe um probleminha bem grave, que é o seguinte, tá vendo que o nosso tecido está atravessando a si mesmo? Observe, ele atravessa a si mesmo, ele não colide consigo mesmo, o que é totalmente não realista, né? Então, para melhorar isso, a gente simplesmente vem aqui na nossa aba de colisão, aqui dentro do nosso painel de Física e Cloth, vamos vir aqui na nossa aba de colisão, e aqui na aba de colisão eu clico aqui em Self Collision, que é colidir consigo mesmo. E pronto, agora basta você dar play. Vai demorar um pouquinho mais para carregar, né? Porque obviamente o Blender ele vai ter que calcular não só o ambiente, mas também as colisões que ele vai ter consigo mesmo, né? Mas logo que ele terminar de calcular, você vai ter aqui uma renderização, né? Na verdade, você vai ter uma animação bem incrível de como que essa cortina vai estar funcionando.
Como você pode ver, depois de carregado os 100 frames, nós temos aqui uma animação, né, bem incrível de como que a nossa cortina vai ficar. E com isso aqui a gente já tem, né, bastante espaço para trabalhar. No caso, o próximo passo é que depois que você tiver com a sua cortina pronta, né, no caso que eu já tenho a minha... Vamos recapitular o que nós fizemos aqui. A primeira coisa que nós fizemos foi dar a forma ao nosso objeto utilizando o modifier de Wave Modifier. Depois disso, nós utilizamos o Cloth Simulator para poder dar a sensação de tecido, né? E como ele já estava numa forma legalzinha, ele já alcançou a forma do nosso tecido. E finalmente, nós utilizamos as Shape Keys e para criarmos 2 keyframes, os quais permitem que a gente tenha uma animação da nossa cortina. Dessa forma, a nossa cortina se fecha de forma realista e a gente consegue ter ela com uma forma muito mais interessante. Agora o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, nós vamos aplicar essas Shape Keys, ok? No caso, basta a gente vir aqui, clicar nesse menuzinho aqui e deletar elas, que agora o nosso objeto já está com a Shape Key aplicada. E nós clicamos aqui para aplicar o Cloth Simulator, que agora, quando nós entrarmos aqui no modo de edição, você vai ver que ele já é uma malha de tecido, né, com todas as curvas que nós criamos. Então, depois disso, tudo que nós precisamos fazer é adicionar um modifier de Subdivision Surface, que ele vai dar aqui um pouco mais de detalhamento para o nosso tecido, como você pode observar. E se a gente quiser, a gente pode entrar no modo de edição, clicando em cada vértice, né, no caso com o Proportional Edit ativado, né, que é a letra O, a gente pode ir dando uma remexida no nosso tecido, né, e reposicionando algum vértice, né, para a posição que você preferir. Caso você pode estar mexendo nela. Uma última dica muito interessante é que você pode estar utilizando outros objetos para poder mexer na sua cortina. Então, suponha que você queira fazer esse efeito que você está vendo aí na tela, que é da sua cortina fechando, né, como se estivesse amarrado na parede. É isso que eu vou mostrar para você agora. Basta você vir aqui, ó, eu vou entrar aqui no modo de Wireframe, vou clicar aqui e vou adicionar aqui um Torus, né? Vamos reduzir ele aqui um pouquinho de qualquer jeito, né? Só apertando a tecla S para dar Scale. E aqui eu vou deletar metade desse meu Torus para ele ficar só com essa parte daqui. E eu vou utilizar essa parte daqui para poder criar aqui um ganchinho, né? E com esse ganchinho aqui, eu vou até aumentar ele um pouquinho para ele não dar overlap na nossa cortina. E com esse ganchinho o que eu vou fazer é posicionar ele mais ou menos aqui no meio da nossa cortina, tá? E eu vou criar um keyframe para ele nessa posição. Então, para criar um keyframe, o atalho é simplesmente apertar a tecla I. E aí, Insert New Keyframe. Então, eu vou clicar aqui e colocar em Location. Beleza. Agora eu vou mover aqui uns 50 frames para frente, né? Vou mover aqui esse meu objeto nessa direção. Eu vou rotacionar ele um pouquinho, vou até subir ele um pouquinho assim, para deixar ele mais ou menos aqui. Dessa forma aqui. E agora eu vou clicar aqui, Insert Keyframe, e vou colocar aqui em Location, Insert Keyframe, Rotation. Assim, quando eu der a animação, você vai observar que ele vai, né, permanecer da forma que eu tinha deixado antes. Beleza. No caso, você não precisa da Rotation não, tá? Eu só dei o Keyframe na Rotation por frescura minha mesmo, mas não é necessário. Então agora o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Vou clicar na minha cortina, vou voltar tudo aqui. E agora eu vou clicar nesse meu objeto, vou vir aqui na aba de Físicas e vou dar para ele uma colisão. Feito isso, quando eu der Play, agora o meu objeto ele vai ser calculado junto com a colisão desse meu segundo objeto. E como você pode ver, eu consigo criar uma amarra para a minha cortina. Observe como o efeito fica interessante, né? Eu tenho agora um objeto que cria uma amarra para a minha cortina. No caso aqui o efeito não está muito bom, porque depois dos Ctrl Zs que eu dei aqui para poder desfazer, eu acabei tirando o Self Collision, né? Então a gente pode voltar aqui em Collision, clicar aqui em Self Collision, aqui no nosso tecido. E eu vou fazer uma coisa, eu vou reduzir a fricção dele para 3, e a distância dele, em vez de ser 0,15 centímetros, eu vou colocar em 0,005, né, para 5 milímetros. Assim ele vai ficar mais apertadinho nele mesmo. Obviamente, quando a gente der play de novo nisso aqui, ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas nada que a mágica da edição não resolva. Uma coisa que pode acontecer contigo quando você estiver trabalhando com isso é que quando você terminar de fazer a sua animação, ela pode acabar dando essa bagunça aqui. Geralmente isso acontece porque o Blender não conseguiu calcular a distância entre os objetos. Para evitar isso daqui, uma das coisas que você pode fazer é aumentar a dimensão desse seu objeto aqui, para que ele não encoste tanto na sua cortina, né, que é o que eu vou fazer primeiramente. E a segunda coisa que você pode fazer para evitar isso daqui é fazer com que esse objeto se mova mais devagar. Para isso eu vou simplesmente selecionar esse keyframe aqui e vou arrastar ele aqui, clicando e segurando com o botão do mouse, e vou botar ele aqui para o frame 80, assim ele vai mais devagarzinho. E como você pode ver, ele funciona muito melhor dessa forma, tá vendo? Dessa forma a gente consegue ter aqui, ó, um funcionamento bem mais interessante. Vamos deixar ele aqui no 100, podemos ocultar aqui o nosso objeto.
E aqui, né, como você pode ver, a gente já tem a nossa cortininha aberta. Lembre-se que dentro do Cloth Simulator você pode ter diferentes tipos de materiais, por exemplo. Como você pode ver, essa primeira cortina aqui, eu deixei ela aqui com um material específico, tá? No caso, ela está utilizando um material diferenciado. Essa aqui do fundo está utilizando um outro material. E essa aqui do fundo, se eu não me engano, é que está utilizando couro, né? Elas ficam com formas diferentes de acordo com o tecido que você coloca. Como você pode ver, a de couro, né, ela permite esse aspecto aqui diferenciado. A de cotton fica um pouco mais comportadinha. A de seda fica um pouco mais fininha, né? Tudo depende de como que você está trabalhando, beleza? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, já sabe, é só clicar nos comentários aqui embaixo desse vídeo, se inscrever nesse canal. Muito obrigado, e se quiser assistir outro tutorial, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Até mais!